estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Bom, você já está me olhando totalmente caracterizada e você lembra dos personagens que nós vimos nas aulas anteriores? Claro que você lembra, né? Nós estávamos falando do lobo e nós vimos o lobo se dando bem numa situação com a professora Diana e depois comigo ele se deu mal 2 vezes, né? 2 vezes se deu muito mal. Bom, se você lembra dessas histórias, ótimo. Se não lembra, eu vou te ajudar. Eu quero que você observe mais atentamente. Lembra que a gente estava falando da história lá, do Eu Sou o Mais Forte, e você deveria ter ficado de olho nas ilustrações no momento em que aparece lá na floresta, Prestou atenção? Então, ótimo. Agora a gente vai conferir em que momento os pássaros apareceram lá na história do Eu Sou o Mais Forte, de Mário Ramos. Então vamos lá dar uma olhadinha, acompanha ele comigo. Aqui temos uma cena na floresta. Aquele lobo ali, tá simpático, né? Apareceu, bonitinho, legal. Mas cadê o pássaro? Já identificou? Eu te ajudo. Olha lá, na árvore, no galho ali em cima. Isso. Bom, você já está super atento. Você já é um leitor muito sabido. Já consegue perceber os detalhes até nas imagens, né? Isso, detalhes importantes para a história. Isso aí. Vamos ver a próxima cena? Vamos, melhor, rever a próxima cena? Aqui está o lobo, todo seguro de si. Lembra que ele dizia que ele era o mais forte? E, bom, a gente descobriu que no final não era bem assim não, né? Mas ele estava ali, todo poderoso, passeando, mas alguém o estava observando neste momento. Além de nós, é claro. Cadê o pássaro? Isso, lá no cantinho. Olha que bonitinho que ele está. Bom, tranquilo, ele ali. Vamos então olhar mais uma cena. Vamos lá, essa. Então, gente, cadê o pássaro? O lobo ainda tá bem confiante nesse momento, né? Ele ainda tá ali, seguro de si, ok. E o pássaro está olhando mais desconfiadinho para ele, não tá? Olha ele lá no cantinho de novo, lá naquele galho lá em cima. Isso aí. Muito bem. Vamos ver mais uma cena? Vamos para ela? Isso aqui. Eu sou mais forte. É o que o lobo tá dizendo. É evidente, eu sou mais forte, né? Ele tava muito seguro. Tava se achando. É isso. E o pássaro tá olhando assim meio que... sei não, hein? E ele dá essa olhadinha para trás. Olha que interessante. Repare bem no olhar desse pássaro. Que ele tá vendo assim, sei não, esse daí vai se dar mal. Foi o que aconteceu, não foi? Isso aí. E você já percebeu como é que funciona, né? Já sabe como localizar. Mais uma cena pra gente perceber. E o lobo tá lá ainda poderoso, ele ainda acha que ele tá apavorando. E o pássaro, de novo, tá com aquele olharzinho meio de lado, assim, né? Eu não sei não o que vai acontecer com esse lobo. Tá vendo o pássaro? Atenção para ele, então. Está ali, olha, escondidinho na árvore. Tá escondidinho? Mas dá pra gente perceber, porque nós somos muito atentos na leitura das imagens. Ótimo! Então, vamos fazer uma comparação agora entre os personagens secundários. Não são os principais. Tá? O principal era o lobo, que estava ali, ele é o grande protagonista. Mas nós temos esses outros personagens que apareceram ali só no meio do caminho do lobo, né? E eles apareceram em Eu Sou o Mais Forte, mas também apareceram lá no Mais Malandro. Vamos comparar bem esses personagens? Me ajuda então a dar uma olhada. Vamos lá. Aqui está o lobo de Eu Sou o Mais Forte, né? E a Chapeuzinho. Perceba bem como está representada essa Chapeuzinho aqui, porque nós vamos compará-la com a Chapeuzinho que apareceu lá no Mais Malandro. Então, olha bem para essa Chapeuzinho. Agora,
Olha para Chapeuzinho que apareceu lá no Mais Malandro. Ó, esse é o livro e aqui tá Chapeuzinho. Viu como a gente consegue notar a semelhança nos traços desse ilustrador, que é também o autor da história, não é? Isso, então a gente consegue perceber muito bem. Vamos ver com outros personagens como é que isso acontece. Lá no Eu Sou o Mais Forte, temos os 3 porquinhos. É que aqui nesse momento eles estão com mais medo, que não era o que estava acontecendo lá, porque no Mais Malandro ele estava vestido de vovó, lembra? Então, os porquinhos estão aqui, brincando, correndo. Mas eles também estão aparecendo nessa floresta e os traços, o jeitinho do desenho é muito parecido, né? Bom, apareceram os personagens de outras histórias também, não é? Veja lá em Eu Sou o Mais Forte, quando apareceram os 7 anões. E eles também estão aqui assustados porque olha a expressão do lobo perguntando para eles. Então eles estão ali mais assustados, paradinhos. Opa! Que não é a mesma situação que aconteceu lá no Mais Malandro. Eles também aparecem, mas eles estão bem tranquilos porque não era o lobo, né? Na verdade era a vovó que estava ali, por isso que eles não estavam nem um pouco preocupados. Mas olha os anõezinhos ali aparecendo. É muito bom isso, né? Bom, mas a gente não vai falar dessas histórias hoje, foi só para a gente lembrar, para a gente comparar, ampliar a nossa leitura, para a gente refletir um pouquinho mais, mas a gente tem outra história hoje. Antes de chamar essa história, eu quero lembrar de uma outra, tá? Uma daquelas histórias ali, daqueles personagens que apareceram, tá? Você vai me ajudar a descobrir que história é essa. E é deste livro aqui, ó, do Flávio de Souza. Aqui ele traz uma outra versão das histórias mais clássicas, aquelas que a gente está acostumado, que a gente já conheceu de alguma maneira, em algum momento, né? A gente já ouviu. Mas tem um outro jeito, quando um outro personagem, que não é o principal, vai contar a história. E para isso, eu pedi ajuda de uma amiga minha, tá? É a Robin. Olha que legal a Robin. Ela mora na floresta, ela é uma caçadora super importante. E ela conta algumas histórias de caçadores. E essa história de caçador que ela vai contar pra gente. Então, vou chamar a Robin e ela vai contar pra gente essa história bem bacana. Você vai tentar descobrir que história é essa. Oi, eu sou a Robin. E tô aqui a convite da professora Alessandra para contar uma história sobre um caçador por aí. É claro que ela me convidou porque ela sabe que eu conheço muitas histórias aqui da floresta. E essa eu vou poder dividir com você. Então, bastante atenção que eu vou te contar uma história bem interessante. E a história que eu trago lá da floresta para você hoje se chama Ros Malepon Viu Escher, ou O Caçador. Acho que é mais fácil, né? Fica assim. Bem, então é essa história de um caçador que era caçador, porque a família dele toda era caçador. Ele não queria ser caçador, ele preferia ser padeiro ou relojoeiro. Mas como o pai dele era caçador, o avô dele era caçador, o tataravô dele era caçador e o avô do tataravô... Você já entendeu, né? Bom, só restou a ele ser caçador. Mas como ele gostava de muitos desafios, ele caçava sim, mas ele caçava os monstros mais arrepilantes possíveis. Ele ia atrás dessas criaturas aí. Então, já que era costume, ele foi caçar. E ele morava numa floresta onde tinham muitos monstros. Então essa vida de caçador era até bem animada e bem agitada. E perigosa também. Tanto que ele quase perdeu uma perna quando ele estava caçando o terrível vampiro da Caverna Negra.
Também quase perdeu um braço quando estava lutando contra o lobisomem. É o abominável lobisomem do mato selvagem. E quase que perdeu a cabeça enquanto caçava a sereia da lagoa das águas profundas. Então, em meio a tantos perigos, ele decidiu que aquele dia ia sair floresta adentro em busca de uma onça que come gente ou de um javali, coisinha básica, né? Ou um outro animal bem mau. Então esse caçador já estava cansado de andar o dia inteiro quando de repente ele avistou uma casinha bem bonitinha, com um tapete na entrada, bem bonitinho, e cortininhas na janela. E era uma casa tão simpática, ele achou que poderia até parar por ali e pedir se alguma vovó podia dar para ele uma sopinha. Tava com cara de que tinha sopa naquela casa. Mas ao se aproximar, ele escutou um ronco, um ronco muito alto, e pensou: essa avózinha tá dormindo a essa hora da tarde e roncando tão alto desse jeito? Ele já estava ali pensando que aquela velhinha também era muito feia. Ele foi dar uma espiadinha. Era tão feia, mas tão feia, que parecia até um lobo. E tinha uma barriga inchada, tão inchada, que parecia que tinha comido um monte de abóboras. Ele achou que já podia ir embora, porque não gostou muito daquela visão ali e não queria incomodar aquela vovozinha que parecia um lobo e que roncava tão alto como um lobo e que tinha a barriga inchada, que parecia que tinha comido um monte de abóboras, quando de repente ela acordou. E então o caçador foi conversado: me desculpe, eu não queria acordá-la, desculpa, mas é que você estava roncando tão alto, eu achei super estranho. Mas tudo bem, bom, boa tarde, então acho que é hora de ir embora, né? Não quero incomodar mais, você me dá licença. Mas antes, eu gostaria de te fazer 3 perguntas. E o lobo disse: pois não, mas faça suas perguntas. E então o caçador disse: então vai lá. A primeira pergunta é: por que a senhora tem olhos tão grandes? E o lobo respondeu que era para olhar melhor o caçador. Então, segunda pergunta: por que a senhora tem um nariz tão grande? Para te cheirar melhor, o lobo respondeu para o caçador. E por fim, por que a senhora tem a boca tão grande? Isso é para engolir melhor as menininhas e vovozinhas. E o caçador então disse: tá, então tá explicado, é isso aí. E ele já estava indo embora quando de repente ele pensou que aquela vovó, que era tão feia que parecia um lobo, era de verdade um lobo. O caçador então pegou a sua espingarda e mirou e atirou, mas o tiro pegou de raspão. Então ele correu atrás do lobo e abriu a barriga dele com uma faca, e de lá de dentro ele tirou uma menina e a sua vovozinha, que estavam meio tontas por causa do cheiro horrível que tinha dentro da barriga daquele lobo, mas estavam vivas, estavam bem. Então eles costuraram a barriga do lobo de novo, fizeram um curativo no bumbum, que foi lá que o tiro pegou de raspão, e mandaram ele embora. A menina e a sua avó fizeram um jantar e convidaram o caçador para ficar lá, com direito à sobremesa e tudo. O lobo também estava faminto e pediu por favor para que a vovó também o deixasse jantar. Mas ela não fez isso não. Ela deu para ele um pão velho e mandou que ele fosse embora mesmo. E ele foi. Depois, o caçador acompanhou a menina de volta para a casa dela. E a mãe dela ficou muito feliz e muito agradecida ao caçador também. E o pai da menina, mais ainda. O
pai da menina era padeiro e ele tinha uma padaria e resolveu convidar o caçador para trabalhar com ele. O caçador, então, pegou a sua espingarda, guardou num baú velho e decidiu que ia começar agora uma nova tradição de família. Porque o filho dele foi padeiro, o neto dele foi padeiro, o tataraneto dele foi padeiro, o filho do tataraneto dele foi padeiro. Mas dizem que o neto do tataraneto dele um dia encontrou uma espingarda velha num baú enferrujado e decidiu sair pela floresta em busca de caçar um monstro bem horroroso. Fim. Bem, você já descobriu que história é essa? E essa história, que veio lá da floresta, está reunida aqui, neste livro do Flávio de Souza. Que história é essa? Então, tem mais uma curiosidade para apresentar para você a respeito disso. Rosmalepon viu Escher, ou melhor, Chapeuzinho Vermelho. Sempre foi uma história muito interessante e a predileta do autor. E ele traz algumas curiosidades aqui. Por exemplo, será que ninguém percebeu que é um capuz? Porque isso intrigou muito o autor e a mim também, para falar a verdade. A professora Alessandra também, tenho certeza disso. Bom, Chapeuzinho Vermelho. Acho que a primeira pessoa que traduziu colocou chapéuzinho em vez de capuz. E assim ficou. Porque a menina não usa um chapéu, ela usa um capuz. Devia ser Capuzinho Vermelho, como em algumas traduções que você já pode ter visto por aí. Mas poxa, será que ninguém pensa nisso? Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que não usa chapéu. Bom, a tradução virou já popular, então o nome de Chapeuzinho Vermelho, e é assim que fica. Mas também conta-se que Perrault, ninguém sabe se foi ele que escreveu pela primeira vez, mas foi ele quem reuniu essa história num livro, sim, muito tempo atrás. E provavelmente foi assim que ele ouviu da história da menina com um capuz vermelho que saía pela floresta para levar os doces para a vovó que estava doente. Mas uma curiosidade que eu tenho para compartilhar com você é que, na verdade, nessa versão do Perrault, bem antiga, a Chapeuzinho Vermelho, a Capuzinho Vermelho, tinha um nome sim. Sabe qual é o nome que ele tinha dado para ela? Biddy. E é um nome simpático, não é? Bom, agora que você já sabe que história é essa e você viu um outro lado dessa história, você conheceu o lobo sob outra perspectiva e agora você já sabe mais uma história que envolve caçador. Então agora devolvo para a professora Alessandra. Continua aí falando de lobo, que eu gosto muito. E por falar nisso, eu vou atrás de um lobo, só que eu não tenho espingarda não. Eu vou caçar no arco e flecha, mas eu vou conseguir encontrar um lobo. Se ele for mau, não vai ter chance comigo não. Então, a gente se encontra por aí. A gente se encontra numa história aí da floresta. Então, tchau, tchau. Obrigada, Robin. Que legal, né? Ela conhecer tantas histórias assim, essa de caçador. Eu adorei. E você percebeu, já tinha percebido desde o começo que se tratava da história da Chapeuzinho Vermelho? Mas é outra versão. E aí, tomara que a Robin não me encontre no caminho, porque eu, assim, vestida de lobo, aí vai ficar difícil, ela vai querer me acertar, né? Acho que melhor deixe. Enfim, é importante a gente usar a imaginação. Eu te lanço uma pergunta agora. Onde sua imaginação pode te levar? Onde será? Bom, eu vou pedir para você separar aí, deixar prontinho para um momento que a gente vai precisar fazer algumas anotações rapidamente, papel e lápis. Só isso. Simples assim. Mas agora eu quero que você deixe a imaginação rolar. Porque a nossa história é sobre isso. Use
a imaginação. Ó, mas cuidado com o que você deseja. A gente vai conhecer essa história agora. Um dia, o coelho estava entediado. Eu queria que alguma coisa acontecesse, disse ele. Com licença, disse uma voz. Posso ajudar? Era o lobo. Bem, talvez, disse o coelho. Estou entediado. Por que não escrevemos uma história? Disse o lobo. Eu sou bibliotecário. Sabe, os bibliotecários conhecem todas as histórias. Você não parece um bibliotecário, disse o coelho. Que orelhas enormes você tem. São para ouvir melhor as histórias, meu querido, disse o lobo. E que olhos enormes você tem, disse o coelho. São para ler melhor, meu querido, disse o lobo. Já ouvi alguma coisa parecida antes, disse o coelho. Deixe isso pra lá, disse rapidamente o lobo. Vamos continuar a história. Mas como começamos? Perguntou o coelho. Você tem de usar a imaginação. Criar palavras e figuras na sua cabeça para contar uma história, explicou o lobo. E, claro, só há uma maneira de começar uma história. Era uma vez. Mas sobre o que vai ser nossa história? Perguntou o coelho. Bem, disse o lobo, use a imaginação. Naves espaciais, gritou o coelho. Grandes explosões e bananas. Precisamos de muitas bananas. Eu acho que não, disse o lobo. O que nós precisamos é de um conto de fadas, alguma coisa bem forte. E claro, todo conto de fadas tem um vilão. Que tal um rato? Propôs o coelho. Eu estava pensando em algo maior, disse o lobo. Um elefante! Exclamou o coelho. Que tal algo de tamanho médio? Disse o lobo rapidamente. Já sei! Que tal você? Perguntou o coelho. Agora sim, boa ideia! Disse o lobo. E aí? Perguntou o coelho. Bem, agora precisamos de um herói, disse o lobo. Eu! Gritou o coelho. Que ótima ideia! Respondeu o lobo. Mas o que eu vou vestir? Perguntou o coelho. Tanto faz, disse o lobo. Use a imaginação. Um uniforme espacial, disse o coelho. Ou um chapéu de pirata. Ou que tal uma capinha vermelha? Talvez você não precise de nada, sorriu o lobo. Mas onde é que se passa essa história? Perguntou o coelho. Use a imaginação, sugeriu o lobo. Isso é complicado, disse o coelho. O que você acha? Pensei num lugar cheio de árvores, disse o lobo. Que tal uma floresta? Sugeriu o coelho. Olha que boa ideia, disse o lobo. O coelho ficou orgulhoso. Temos o vilão, o herói, o cenário, disse ele. A história vai começar logo? Sim, disse o lobo. A história começa agora mesmo. E ele partiu para cima do coelho. Não gosto nada dessa história, disse o coelho ofegante, enquanto o lobo o perseguia. É mesmo? Ladrou o lobo. Não se preocupe, estamos quase no fim. Eu acho que não, disse o coelho, parando de repente. Afinal, eu sou o herói e vou usar a minha imaginação. E então, foi o que ele fez. Esta não é uma boa ideia, disse o lobo. Você acha? Sorriu o coelho. Mas não se preocupe, estamos quase no fim. 5, 4, 3, 2,
1. Lançado. Que ideia genial, disse o coelho. E aí, você gostou dessa história? Imaginação não é formidável? A gente pode mudar o rumo das histórias usando a imaginação, não é? E agora eu pergunto a você, aonde a sua imaginação pode te levar? Bom, você vai precisar criar palavras e figuras na sua cabeça, como a história já nos mostrou, não é? Então, pegue lá rapidamente o material que você separou, aquela folhinha de papel e o lápis, e a gente vai descobrir como é que a gente vai criar uma história agora. Então, vem comigo. Então, vamos lá. A história será sobre o quê? Bom, vamos descobrir. Aqui eu tenho um alvo. Eu vou jogar um dado e dependendo da cor onde cair, onde ficar o meu dardo, é o que a gente vai escolher para a nossa história lá. Então, vamos começar. A história será sobre o quê? Eu vou jogar esse dardo azul. Então, vamos lá descobrir. A história será sobre o quê? Opa! Caiu aqui no verde. Vamos considerar o verde, né? Então, essa história será sobre o quê? Sobre um livro falante. Então, anota aí. Nossa história será sobre um livro falante. Ok, vamos para o próximo passo, exatamente como estava acontecendo no livro, que o lobo estava sugerindo para o coelho, tá? Então, a história era sobre alguma coisa, a gente já escolheu aqui. Depois, precisamos de um herói. Precisamos de um herói e vamos descobrir qual vai ser o nosso herói. Então vamos lá. Bom, o lobo não tá conseguindo jogar o dardo direito, precisava da ajuda da Robin, né? Mas então vamos lá, a gente vai tentar ver se o lobo acerta mais ou menos assim. Ó, acertou, né? Não dá certo. Ok, então amarelo. Vamos descobrir, precisamos de um herói, vai ser um pássaro mágico, nosso herói. Um pássaro mágico. Vamos lá para a nossa próxima parte da história. O que esse herói vai vestir? O que esse pássaro mágico vai vestir? Então agora vamos lá com o dardo verde, onde o lobo acerta sem enxergar na laranja. Ok. Então, deu laranja? Não tem. Então você vai imaginar. Use a imaginação. Isso, crie na sua cabeça. E anota aí para não esquecer, tá bom? E, por fim, agora a gente vai precisar saber onde se passa a história. Essa era a última pergunta que o lobo fazia lá pro coelho. Então, aqui com o dardo amarelo, o lobo vai tentar acertar, sem olhar. Vamos lá. Deu no amarelo de novo, ok. Então vai se passar no País das Maravilhas. Olha que legal. Ficou, ok. Gente, a última parte que eu acrescentei é pra gente saber qual é o objetivo dessa história, tá? Essa história vai ter uma meta, vai ter alguma função. E eu vou pegar um novo dardo laranja pra gente descobrir qual é o objetivo. Então, vamos lá. Opa, vamos considerar o vermelho, ficou a maior parte no vermelho, né? Então, o objetivo é derrotar a princesa malvada. Então, eu quero agora que você crie a sua história. Partindo de todos esses elementos que a gente descobriu aqui, quero que você use a sua imaginação e conta para mim essa história. Você pode escrever ou você pode falar, pode gravar um vídeo. Peça ajuda para algum adulto da sua casa para fazer isso. E, depois de tudo pronto, manda para mim. Fala aí, leitor. Conta para mim como é que foi a sua história. Não se esqueça de identificar tudo. Eu preciso do seu nome completo, da sua turma e o nome da sua escola, tá? E aí, manda neste e-mail. falaleitorliterário@gmail.com. Eu fico aguardando a sua história. E não esqueça, use a imaginação. Então a gente se encontra na próxima história.